Nós falamos muito aqui da capacidade de produção de alimento do Brasil. Nós falamos que o Brasil tem superávit de alimento e ainda nós hoje existe a fome no Brasil. Não a fome como nós estamos tratando de guerra e tudo mais, mas Sim. ainda existe uma distribuição de alimento ainda que poderia melhorar. E o que você acha que teria que ser feito para resolver esse problema? Olha, volta na educação, capacitação, que é um modo de educação. Então a gente tem que elevar o nível do brasileiro, a capacitação, para a gente colocar mais tecnologia, colocar mais eficiência, custo mais barato, com um produto bom. Então, se você não consegue ter um baixo índice de desemprego, você não consegue gerar emprego e renda, porque quem vai consumir o frango que a gente estava falando? Somos nós mesmos. Agora, se você não tem condições de comprar, não adianta você produzir. Então, nós precisamos trabalhar melhorar a capacidade do povo brasileiro, estudar, capacitação como a gente tem no nosso caso lá no Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então você vai qualificar essas pessoas, vai melhorar o processo produtivo, né? E aí você gerou mais emprego, reduziu o desemprego, aumentou a renda, você entra num ciclo bom, virtuoso, né? Natural. Você aumentou renda, aumentou o consumo, pode aumentar, você vai progredindo, né? E você, em vez de ficar num círculo de escassez, então você não consome porque não tem emprego, porque não tem renda, né? E isso a gente tem estudos, por exemplo, Londrina fez um processo lá de compra Londrina. O município fez uma conta, os números, vou falar em números generalizados, que de cada 100 que o município investe, o município compra na indústria local, ele teria algo como 20 ou 30 reais voltando quase que imediatamente para o município. Porque daí você gera tributo, você gera imposto, Sim. você gera consumo e esse ciclo se torna positivo. Então nós precisamos trabalhar para não ter escassez, a falta, o Brasil tem que avançar. Como é que você avança? Quer dizer, vamos lá, vamos voltar na questão das unidades de conservação. Pega um parque nacional. Parque Nacional dos Campos Gerais, 22 mil hectares em Ponta Grossa, Carambeí e Castro. Aí você vai fazer o que lá? Você vai tirar todas as pessoas que trabalham lá, toda a produção que acontece lá, para uma sustentabilidade de um local que você vai pôr 5, 10 funcionários para cuidar de 22 mil hectares. O que vai acontecer? Vai queimar, vão depredar, vai ter problema. Você foi para o negativo. Você tem que vir para o positivo. Você tem que possibilitar um licenciamento que o pessoal consiga fazer o frango, que nós falamos bastante, a ave. Então o cara vai ter que fazer um barracão, alguém vai construir, alguém vai ter que fazer o projeto, alguém vai ter que executar, vai quebrar a máquina, alguém vai ter que consertar, vai consumir óleo diesel, a gente vai ter que colocar o combustível. E aí você vai crescer. Então aí você cresceu, você deu renda, essa pessoa vai consumir. Consumiu, você pôs o ciclo na roda. Então hoje, para mim, problema de fome no Brasil é problema de geração de emprego. Problema de geração de emprego, o Estado não gera emprego. O Estado gasta o nosso recurso. Todo o dinheiro, se colocar o dinheiro para fazer 1 metro de asfalto, você pagou. Se colocaram dinheiro para fazer uma eleição, nós vamos gastar para fazer eleição, você está pagando. Se a polícia veio aqui resolver um problema, você pagou. Se você for no posto de saúde, não estão te dando nada, você pagou. Então quem paga a conta? Nós pagamos a conta. Isso a gente tem que cobrar uma boa educação. O pessoal debate muito comigo educação e tal. Eu pego e falo, olha, eu falo assim, você não estudou em escola pública? Não, não estudei em escola pública. Ah, então o que você quer falar? Não, eu quero falar que na época, por exemplo, meu pai estudou em escola pública. E o melhor colégio do Paraná chamava Colégio Estadual do Paraná. E o pessoal saía no tapa, vamos dizer, entre aspas, para conseguir entrar no Colégio Estadual do Paraná. Então, o caminho é a gente dar cota? Não, a cota é o remédio para dor de cabeça. O caminho é você ter a qualidade do estudo público ser melhor ou igual ao estudo privado. E daí você não tem que dar cota para ninguém, porque o cara tem capacidade. Agora, você não pode ir para o ciclo negativo.
Ciclo negativo, o estudo está ruim, então, em vez de eu melhorar a qualidade do do funcionário, da pessoa que precisa do emprego, do brasileiro que precisa do emprego, em vez de eu elevar a qualidade dele, porque eu tenho um colégio, uma universidade que capacita melhor, e eu pegar aquilo como modelo e levantar, não, eu quero colocar cota e eu quero que essa aqui que está boa venha aqui para baixo. Que eu quero que você vá lá por baixo, eu vou nivelar por baixo e não por cima. Então a gente precisa, e aí você, veja, fui lá no outro ponto que a gente está falando de segurança alimentar. Sim. Né? Você está falando do alimento chegar na população. Então o ponto é isso. O meu pensamento é pensamento que a gente tem que ir para o virtuoso, não para a escassez, tem que ir para a prosperidade. Gerar renda. Só que para ir para a prosperidade, a gente tem que ter muito claro, que quem está pagando a conta somos nós. Ninguém está fazendo favor para você. Ele foi lá no caixa eletrônico, tirou o dinheiro da tua conta para pagar. Foi você aquele dinheiro é teu. E a gente não aceitar isso. Infelizmente a gente aceita. E aí também você desenvolver, você trabalhar melhor a democracia do país. Então, emprego tira a fome. Né? Emprego gera renda, emprego gera alimento, emprego gera qualidade no alimento. Porque também você tem a qualidade no alimento. Não é para você ficar comendo arroz com farinha. Né? E aí você, em vez de comer arroz com farinha, você vai comer o frango. Voltando a frango, que a gente falou bastante. Esse frango gerou renda, gerou emprego. Então, um ciclo virtuoso. A gente tem bastante para fazer isso. E a gente tem regiões do Brasil que até não tem também a escassez. As regiões mais quentes, a pessoa consegue passar com menos, a necessidade dele é menor. Que você vai também, se você for lá para a Europa e companhia, lá neva e tal, se você não tiver um jeito, você vai morrer. Então o pensamento que a gente tem que muitas vezes sair da comodidade, que a gente se acomoda, para você ir para um processo de melhora. Talvez nossa maior virtude, as nossas maiores facilidades transformam nós, não deixa nós evoluir como a gente precisaria, talvez. Você veja aí no mundo, os países desenvolvidos e volte lá 50, 100 anos, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, vai ver quantos desses países foram dizimados lá. Sem dúvida. Então, criou uma necessidade e essa necessidade faz com que as pessoas tenham um empenho maior. Né? Eu gosto de uma frase e que outro dia passa aí pela internet um podcast, um produtor falando, né? E eu gosto de uma frase que eu falo assim: a boa árvore não cresce com sossego. Quanto mais forte o vento, mais forte a árvore. E esse produtor estava contando uma história, falando dos filhos dele, falando do café. Então ele fala assim: olha, o café que é irrigado, ele não tem, a árvore tem uma raiz que é a principal, que é a pivotante. Então aquela raiz tem que ir mais ao fundo para pegar água. Então se você tem um café que é irrigado o tempo inteiro, ele não necessita água. A raiz pivotante dele é curta. E a hora que falta água, ele vai morrer. E aonde você tem uma certa escassez, ela tem necessidade de ir mais ao fundo, e ela vai lá no fundo, e depois o futuro dela vai ser melhor. Porque daí ela vai ter mais abundância d'água, porque a raiz dela está lá no fundo. Então, qual é o jogo? É como a gente consegue, às vezes, sem a necessidade tão à vista, né, a gente consegue afundar a nossa raiz. Né? Esse é um grande desafio.